nós temos Lutero Simango atualmente com 2,65% dos votos. Verificou-se uma ligeira subida, porque até a altura da primeira apresentação, Lutero Simango estava com aproximadamente 2%. Não que fosse exatamente 2%, mas nós modernizamos a nossa tabela, colocando algumas casas decimais, então verifica-se uma subida de cerca de 0,65%. Em seguida tem o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, com 25,42%. E, em terceiro, apresentamos o resultado do engenheiro Venâncio Molhano com 69,98%, que é a esmagadora maioria. É por isso que nós concordamos, não é, em afirmar estes resultados com firmeza, porque efetivamente conhecemos aquilo que foi a vontade popular. Por último, temos o Souf Mohamed, o candidato da Renamo, com 1,95%. Passamos agora para a província de Maputo. Na província de Maputo, temos um pequeno encrescer do partido MDM com 3,42%. Verificou-se também, com este elevar de nível de processamento de atas digitais, portanto de 35 para 58, um crescer, estava também com mais ou menos 2%, aqui subiu 1,5%, não é? Então há uma pequena elevação. E o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, por aquilo que nós verificamos, está neste momento com 32,80%. Em terceiro, apresentamos o dado do engenheiro Venâncio Molhano com 61,51%. E por último, o Souf Mohamed com 2,22%. Faço aqui um pequeno comentário que em relação à variação entre a cidade e a província, é preciso perceber que há indicadores ou razões ou fatores de nível sociológico que mostram que efetivamente ao nível dos distritos, não é? Manhissa, os outros todos que compõem a província de Maputo, então existe uma percepção diferente. Passamos então para a província de Gaza. A província de Gaza, Lutero Simango está com 6,32%, Daniel Chapo está com 54,90%, o nosso candidato, o engenheiro Venâncio Molhano, está com 37,13% e, por último, o Souf Mohamed da Renamo com 1,65%. Há sempre este comentário, nós fizemos também o mesmo comentário na apresentação passada, que existem duas províncias, ou três mais ou menos, que têm um comportamento ligeiramente diferente dos outros. Falo da província de Gaza e da província de Niassa. A província de Gaza também, questões de foro sociológico explicam que efetivamente o termo bastião da Frelimo continua ainda a ter o seu peso, a sua influência na tendência de voto, portanto não nos é diferente. Mas fazemos menção também que o fato de o número, não é? Isto até mais para a eleição legislativa, que o número de assentos que em princípio Gaza e Niassa apresentam não conta para influenciar o resultado geral. Daí nós conseguimos até afirmar de forma categórica que o engenheiro Venâncio ganhou a eleição geral. Vamos agora para a província de Inhambane. Lutero Simango está com 4,68% naquilo que é a nossa leitura. Daniel Chapo está com 48,10% e Venâncio Molhano está com 38,85% e, por último, o Souf Mohamed com 8,27%. Nesta província também temos aqui o candidato da Frelimo na frente, entretanto, nós temos uma diferença de 10 pontos percentuais. Portanto, à margem daquilo que também temos, ao exemplo daquilo que temos estado a dizer em relação à influência para o número global, não há uma grande influência, podemos assim dizer. Passamos então para a província de Sofala. Lutero Simango está com 3,15%,
à medida que nós fomos fazendo esta introdução de dados, temos estado a notar aqui alguma variação. Ao nível do 25% ou 35% do processamento das mesas, nós não tínhamos este crescimento. Acreditamos que, por exemplo, para aquilo que é a projeção que estamos a fazer em função desse crescimento, à medida que nós vamos processando as mesas, eventualmente o Lutero-Simango é capaz de subir ao nível de 8 ou 10 pontos percentuais, roubando ainda alguns votos ou sim, algumas escolhas que foram feitas aos dois grandes candidatos, principalmente quando aproximamos daqueles distritos que estão a circundar ou mais próximos da cidade da Beira. Portanto, fazer referência de que estes 58% do processamento das mesas, eles não são uniformes. Nós vamos trabalhando com o material que nos chega, então à medida que nós vamos processando os dados, vai nos dando indicação do número de mesas que nós temos processadas e é com isso que nós trazemos esta percentagem global. Mas nós não estamos a dizer que 58% seja uniforme para os 154 distritos. Por isso, na nossa projeção, eventualmente amanhã ou depois, quando fizermos a próxima aparição com estes dados, é provável que aqui em Sofala nós tenhamos um pequeno disparar, principalmente para o candidato do MDM. Daniel Chapo, desculpa, tenho que voltar para a Sofala. Daniel Chapo está com 35% e aqui também verifica-se uma vitória expressiva do candidato engenheiro Venâncio Mondlane com 57,76% e por último o Soufo Mamad com 3,41%. Passamos para a outra província do centro, a vizinha de Sofala, que é Manica. Estamos com o Lutero-Simango com mais ou menos o mesmo trajeto que se fez em Sofala, 3,83%, Daniel Chapo com 28,12% e Venâncio Mondlane com 65,15%. E por último temos o Soufo Mamad com 2,90%. Na próxima província, que é a província de Tete, temos Lutero-Simango. Aqui há um pequeno descair do Lutero-Simango contra aquilo que era o seu crescimento, ainda que seja também a mesma circunscrição que é o centro, a região centro do país, mas verifica-se uma queda, 2,06%. Daniel Chapo com 41,11%, engenheiro Venâncio Mondlane com 50,46% e por último o Soufo Mamad com 6,38%. Aqui também verifica-se um ascendente do nosso candidato, mas não há uma grande diferença entre estes dois que são os principais corredores nesta eleição. A seguir, vamos para Zambésia. Nós temos Lutero-Simango com 0,95%. Fazer o reparo em relação à nossa apresentação de resultados. Na apresentação de resultados passadas, nós tínhamos 0% e fizemos menção de que não significava que ele não tivesse tido votos, mas por causa do critério que tínhamos escolhido, que era de números redondos, sem as vírgulas, então aparecia um 0. Nós achamos que este era o momento de começarmos a apresentar as casas decimais, então temos 0,95%, ainda não chegou a 1%, mas percebe-se que houve um crescimento, porque estava a mais ou menos 0,40 e alguma coisa. Daniel Chapo com 36,14%, Venâncio Mondlane com 57,89% e o Soufo Mamad com 5,52%. Nesta província, é preciso fazer menção, este comentário é pertinente, é que a província de Zambésia e a província de Nampula são as províncias mais populosas. Então, principalmente para a eleição parlamentar, são as legislativas, esta diferença conta bastante para aquilo que é o número global, em função dos assentos que são conseguidos em função do número de votos de cada candidato. Então, e é esta também, este dado que nos faz também garantir que efetivamente a eleição foi ganha pelo engenheiro Venâncio Mondlane em função também dos dados de Nampula e Zambésia. Passamos então agora para a outra província populosa. Nampula, Lutero-Simango está com 1,61%,
Daniel Chapo com 36,80%, Venâncio Mondlane com 54,44% e, por último, o Soufo Mohamed com 7,15%. Portanto, como tinha feito referência, nas duas grandes províncias, ou nos dois maiores círculos eleitorais de Moçambique, Venâncio Mondlane venceu na principal capital, que é Maputo, venceu na província de Maputo e tem uma grande expressão também de vitória ao nível da província de Sofala, que é a capital do centro. Portanto, conseguimos ir percebendo porque é que nós temos esta certeza de que efetivamente a eleição está ganha pelo engenheiro Venâncio Mondlane. Vamos a seguir para a província nortenha de Cabo Delgado. Lutero Simango está com 3,20%. Aqui também nós notamos um encrescer da posição de Lutero Simango. A seguir, Daniel Chapo está com 37,60%, Venâncio Mondlane com 53,95% e, por último, o Soufo Mohamed com 5,25%. Estes dados queremos fazer referência que distritos como Chiure e outros ali na imediação, a ladear, não foram processados acima de 40%. Os dados que nós temos não nos dão tanto conforto. É muito provável que este dado em relação à província de Cabo Delgado venha a sofrer um pequeno decréscimo, não é? A favor dos outros. Ainda não percebemos muito bem qual vai ser o comportamento, mas esta é uma das províncias, ao exemplo também de dois distritos, principalmente até porque houve uma eleição ontem, que é a da Zambésia, em que não tivemos um grande número de mesas já processadas. Portanto, fazemos esse reparo que na província de Cabo Delgado tivemos um nível de processamento muito reduzido. Portanto, é bem provável que na segunda ou terça-feira, quando fizermos a atualização, tenhamos uma grande mexida também nesta província, mas ainda assim, com a projeção que estamos a fazer, não vai alterar este número global. Por último, temos a província de Niassa, em que Lutero Simango aparece, é um dos locais com uma grande expressão, Lutero Simango com 4,52%, depois temos Daniel Chapo com 49,90%, Venâncio Mondlane aparece com 40,72%, o Soufo Mohamed com 4,86%. Aqui é preciso fazer um reparo que não é do ponto de vista sociológico, mas é mesmo do ponto de vista de interferência. Nós fizemos menção ao fato de que a um dado momento, não é, da contagem, quando os que perceberam que estavam a perder, não é? Perceberam, passo a redundância, demandaram uma diretiva para que efetivamente muitas mesas ao nível do país parassem com a divulgação de resultados. Já havia contagem e penso que eles comunicaram-se. E de uma forma muito estranha, não é? Várias mesas, não é? Em vários distritos, principalmente de Mecanhelas, mesmo em Quamba, Lixinga também, nós tivemos um grande refrear de recebimento de atas e editais. Curiosamente, não é? Dados relativos a determinados distritos, não é? Apresentam um comportamento completamente diferente àquilo que é, por exemplo, o exemplo de Lixinga. A mesma coisa acontece também na eleição em Cabo Delgado. O reparo que estamos a fazer sobre a possibilidade de alteração, não é, do comportamento do voto em Cabo Delgado não se deve a questões políticas, não se deve à questão do eleitor ter tomado uma decisão diferente, mas é sim a manipulação. Ainda assim, com estes dados martelados, nós apresentamos este veredito de vitória para o engenheiro Venâncio. Bom, tendo apresentado estas 11 províncias, então passamos a verificar aquilo que são os dados gerais. Como se pode perceber, nós temos um nível de processamento de dados de 53,01%, estamos a falar de um universo de 26.330 mesas, estamos a falar de 26.330 editais. Nós já temos um processamento de 53%, estamos a falar de
13.954 mesas já processadas, então temos ainda por processar cerca de 46%. Então estamos a falar de aproximadamente também quase 12.000, 13.000 mesas ainda por processar, mas com base nisto e em função da nossa aritmética, não é? Temos por ordem crescente, não é? Neste caso, o sulfo mamado com 3% do global dos votos, temos Lutero Simango com 3% dos votos, temos a seguir o sulfo mamado com 5% dos votos globais, temos Daniel Chapo com 39% do global dos votos e, por fim, Venâncio Mulher nesta altura com 53%.